hoje nós vamos discutir alguns elementos que nós já usamos antes, que são os gases ideais, né? A gente já usou várias vezes a equação de estado dos gases ideais para obter ou exemplificar uma série de resultados importantes relativos à primeira e à segunda lei da termodinâmica. Mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nisso aí e depois, mais para o final da aula, nós vamos construir uma teoria microscópica para esse comportamento dos gases ideais, que é a teoria cinética dos gases. Okay? E a história dos gases ideais é uma história bastante longa, né? E está representado aqui nesse quadro do século XVIII, representando Robert Boyle, que é um dos pais da equação de estados dos gases ideais, que viveu no século XVII. Então, resumidamente, o nosso problema aqui é o seguinte: qualquer objeto macroscópico, eu vou ler o que está em equilíbrio termodinâmico, ou seja, não troca, está à mesma temperatura que o ambiente, né? Tem o seu estado descrito por um conjunto de variáveis macroscópicas que denominamos variáveis de estado. No caso de fluidos homogêneos, ou seja, um gás que vamos chamar de ideal, ok? Nós podemos caracterizar um gás ideal por qualquer par escolhido entre as três: pressão, volume e temperatura. Eles obedecem a uma chamada, essas três, pressão, volume e temperatura de um gás, obedecem a uma equação de estado, que vai descrever o comportamento desse objeto macroscópico, no caso aqui um gás ideal, frente à variação dessas três variáveis, tá ok? E todos nós já conhecemos essa equação de estado dos gases ideais desde o ensino médio, pelo menos, que é pressão vezes volume igual ao número de moles do gás vezes uma constante, a constante universal dos gases e a temperatura, tá ok? Mas como surgiu isso? A primeira parte é devido a esse Robert Boyle representado naquele quadro, né? A lei que ele descobriu é o seguinte: se você, para um dado volume, de uma quantidade de um gás num dado volume, e com a temperatura constante, esse volume vai variar inversamente à pressão aplicada. Então, né? Ou seja, PV é igual a uma constante. E ele descobriu isso a uma temperatura constante. Que essa constante tem a ver com a temperatura não estava tão claro nisso aí. Mas veja só, Boyle morreu em 1691 e estabeleceu isso experimentalmente. Depois, Jacques Charles, um físico do século seguinte, viu que o volume varia linearmente com a temperatura a uma pressão constante. Ok? E ele conseguiu estabelecer essa constante K aqui de proporcionalidade, que foi medida por Gay-Lussac já no século XIX. Isso aqui, o resultado de mais de 2 séculos atrás, é muito próximo ao valor atual que nós temos para a inclinação dessa reta. Então nós temos o seguinte: Boyle, num século, viu que a pressão vezes volume é constante. Charles e Gay-Lussac viram, um século depois, que o volume a uma pressão constante varia linearmente com a temperatura, mas ainda faltava um elemento importante nessa história toda, que o valor dessa constante que você pode tirar aí, que no caso PV dividido por T é igual ao número de moles vezes uma constante, dependia de saber qual é a quantidade de gás aí. Ou seja, como você estabelecer que você está, por exemplo, dobrando o número de moléculas de gás, com isso dobrando a quantidade de gás e com isso achando esta constante de proporcionalidade aí. E aí tem um terceiro ingrediente, que é a lei de Avogadro.
tá? Que a gente também conhece no ensino médio, que determina isso. Quer dizer, se você dobrar o número de moléculas, por exemplo, guardando a mesma pressão e temperatura, você dobra o volume ocupado por elas, ok? E o que nós conhecemos como PV igual a nRT é chamada de a lei dos gases perfeitos ou ideais de Clapeyron, e ela foi enunciada em 1834, ou seja, se demorou 150 anos para chegar a essa equação de estados dos gases ideais desde a primeira observação de Robert Boyle, ok? E a lei de Avogadro diz então que volumes, como eu falei, volumes iguais de todos os gases nas mesmas condições de temperatura e pressão contém sempre o mesmo número de moléculas. A determinação desse número de Avogadro aqui, que nós também recebemos como algo dado, que não tem história, é também uma história extremamente complicada e só foi de fato medido com precisão no século XX. E qual que é essa constante? Aplicando-se a lei de Avogadro para um molde de qualquer gás perfeito, né, a gente tem sempre o mesmo resultado, que é essa constante universal dos gases, que é 8,3 nas unidades do sistema internacional, ok? E aí, nós temos PV igual a nRT. Muito bem. Qual a validade de aproximação dessa equação de estado? É para um gás ideal, certo? Então, o que significa isso em termos práticos? E aqui nós temos, então, um gráfico que mostra isso aqui, ok? Que é a razão PV dividido por nRT, se PV é igual a nRT, PV dividido por nRT tem que ser igual a 1, correto? E aí eu pego, ou nesse experimento aqui foram tomados 3 gases diferentes, né? Amônia, nitrogênio e hélio, foi sendo aumentada a densidade do gás em relação à densidade do ar, a uma temperatura fixa, e vamos ver os desvios do resultado esperado para os gases ideais. Então vocês veem que, por exemplo, até pressões bastante grandes, ou seja, 4 vezes a densidade do ar, aqui no caso para nitrogênio e hélio, a aproximação dos gases ideais continua bastante válida. No caso da amônia, já há desvios importantes nessa região aqui. Então, há pressões bastante razoáveis, quando a gente fala que a equação dos gases ideais é válida a baixas pressões, altas temperaturas, né, isso certamente é correto. Mas o que significa alta temperatura? O que significa alta pressão? A gente tem que lembrar que Boyle e Charles fizeram as experiências com gases reais a temperatura ambiente a pressões típicas de pressão atmosférica, né? Então, aqueles resultados devem ser válidos para nessa região de parâmetros também. E aí, se a gente aumentar muito a densidade desse gás, bom, aí então a gente tem desvios importantes. Então, aí você vê que PV sobre nRT, para altas pressões de todos esses gases aqui, tirando o hélio, veja só, há uma densidade 200 vezes maior do que a densidade do ar, ainda bastante próximo de 1, essa razão aqui, mas amônia e nitrogênio variam muito. E olha que interessante, pessoal aí, os gases não variam da mesma forma. Eles se desviam da lei dos gases ideais de formas diferentes. É um problema complicado. Mas vamos voltar aos gases ideais. E aí alguém levantou em alguma aula aqui, pô, você sempre faz gráficos P em função de volume, não dá para fazer um gráfico tridimensional? E de fato, quando nós temos um gráfico tridimensional, nós vamos ter, em vez de uma curva, nós vamos ter uma superfície. E essa superfície PVT, ou seja, pressão, volume e temperatura, é bastante famosa, e esta superfície, ela é dada pela equação PV sobre T igual a uma constante para uma dada quantidade de gás, tá ok? Então vocês veem que a pressão varia linearmente com a temperatura, a pressão e o volume são inversamente proporcionais e isso estabelece essa superfície. Agora, como é que essa superfície, vamos voltar aqui para os gases ideais, essa superfície no espaço, pressão, volume e temperatura. Como é que ela é para gases reais?
você veja que, de fato, no que nós discutimos para altas temperaturas, aquela superfície é muito parecida com a dos gases ideais, mas se eu for diminuindo a temperatura aqui, eu tenho desvios importantes. E esses desvios acontecem a partir de um ponto crítico aqui. Nós temos que deduzir algumas coisas importantes hoje. Aí eu vou só lembrar uma coisa que eu já deduzi para poder avançar em alguns problemas de processos termodinâmicos, que é o trabalho numa expansão isotérmica de um gás ideal. Ok? Então eu tenho agora, não tenho mais a superfície PVT, mas eu faço um recorte de uma curva num plano PV. Eu tenho aqui uma temperatura constante e eu tenho uma expansão do volume inicial para o volume final. Nós já vimos isso. O trabalho indo daqui do ponto inicial ao ponto final é a integral de PDV, que pela equação dos gases ideais eu posso reescrever P como nRT sobre V. A temperatura é constante e cai junto com R, que é a constante dos gases, e o número de moles para fora. Então, nós temos aí um resultado conhecido, que é o logaritmo da razão do volume final inicial multiplicado pela temperatura. Esse é o trabalho realizado por uma expansão isotérmica, ok? E, se nós lembrarmos, algo que nós já vimos também, a experiência de Joule foi realizada de expansão livre, ok? O que ele fez? Relembrando novamente, todo um gás contido numa metade de um recipiente, a outra metade evacuada, ele abre a separação entre os dois e ele ocupa todo o volume. O que ele viu? O que ele observou ao fazer essa experiência? Que não havia variação da temperatura. Ok? E o que isso nos ajuda? Isso nos ajuda a determinar algo importante, que é a energia interna do nosso gás. Né? Lembrem-se que a primeira lei da termodinâmica diz que a energia interna é igual ao calor menos o trabalho realizado. E é isso que nós vamos tentar resolver aqui. Eu vou dizer também que, além de não haver a variação, foi observado que não houve variação da temperatura na expansão livre de um gás, que a energia interna depende apenas do estado termodinâmico do sistema. Ou seja, um gás ideal é definido por pressão, volume e temperatura. Se eu tenho pressão e volume, eu determino a temperatura sabendo quantas moléculas de gás eu tenho naquele recipiente. E toda aquela troca de duas variáveis tomadas. Então eu posso escrever a energia interna, em princípio, já que eu tenho a primeira lei da termodinâmica, como sendo função de pressão e temperatura, ou de pressão e volume, ou de temperatura e volume, correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher um par dessas variáveis. Eu vou descrever a energia interna desse gás ideal como sendo função da temperatura e do volume. Ok? Aí eu vou diferenciar essa energia interna. Então, né, a variação de energia interna é essa derivada parcial da energia interna em relação ao volume, à temperatura constante, vezes dV, mais a derivada parcial da energia interna em relação à temperatura, volume constante, vezes dt. Isso é igual a zero. Ok? Bom, se não houve variação da energia interna, né, então essa variação é zero. E se eu observei que a variação de temperatura, eu não, Joule observou, é zero, mas o volume dobrou, então para eu ter esta situação aqui, eu vou ter que ter que a derivada parcial da energia interna em função do volume a uma temperatura fixa é igual a zero. Correto? Nós vimos numa expansão livre, não há calor absorvido, porque é um troço extremamente rápido, não existe trabalho realizado, então a primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna é zero. Joule fez a experiência, viu que a temperatura não varia,
Então, eu pego toda essa variação em função do volume da temperatura da energia interna, sei que ela é zero, fiz a experiência, Joule fez a experiência, viu que dt é zero, portanto, esta derivada parcial tem que ser zero. Ou seja, a energia interna não depende do volume, só depende então da temperatura. Então, a energia interna é uma função apenas da temperatura. Lembra que no começo dessas aulas de termodinâmica eu falava que a temperatura é uma medida da energia cinética dos gases e a temperatura é uma medida dessa energia cinética? Então, essa aqui é a primeira pista concreta que nós temos disso, ok? Muito bem. Agora, como é que nós medimos essa variação de energia interna quando há? Que não é o caso da expansão livre, um experimento específico. Nós temos que lembrar das capacidades térmicas molares dos gases ideais, né? Então, isso todos nós conhecemos aqui, que para um mol de qualquer gás ideal, né, o calor absorvido ou cedido, vai ser proporcional à variação da temperatura, a constante de proporcionalidade é a capacidade térmica. E eu mencionei para vocês que se o calor é transferido a pressão constante, é diferente do que quando ele é transferido a volume constante. Continuam linearmente dependentes com a temperatura, mas as constantes de proporcionalidade são diferentes. Por quê? No caso, a pressão constante, além de eventualmente aumentar a energia interna do gás, ele também está realizando trabalho. Enquanto que a volume constante, a mesma quantidade de calor se é usada para aumentar a energia interna, porque volume constante não expande, não contrai, o trabalho não acontece, ok? Agora, qual que é a diferença, de fato, entre essas duas capacidades térmicas, ok? Então, eu posso pensar num processo isocórico, que é a volume constante, ok? Então, eu aumento aqui a temperatura, flui calor para dentro, volume continua o mesmo, mas a pressão varia, a temperatura varia, a energia interna varia. E aqui no processo isobárico, ou seja, a pressão constante, o volume pode variar, o que acontece? Pressão continua a mesma, volume varia, temperatura varia e a energia interna varia. E qual que é a diferença dessas variações? Okay? Vamos lá. Num processo isocórico, ou seja, volume constante, vamos pensar neste diagrama PV aqui que vocês estão vendo no slide. Tá? Eu estou indo, por exemplo, de A para B, volume constante. Estou variando a temperatura. Se o volume é constante, trabalho é zero. Então, a variação da energia interna é igual ao calor absorvido a volume constante. Concordam comigo? Então, muito simples, variação da energia interna é igual a capacidade térmica a volume constante vezes a variação de temperatura. Com isso, eu defino qual que é a variação da energia interna de um gás qualquer, num processo qualquer que eu fizer a experiência. Se eu medir esse CV anteriormente, e eu sei qual que é a variação da temperatura, a variação da energia interna naquele processo é dada por isso aí. Muito simples. Agora, num processo isobárico, ou seja, a pressão constante, eu vou daqui para cá, eu estou tendo uma expansão. V vai de V, o volume vai de V até V mais dV. E aí, se eu tomo a primeira lei da termodinâmica aqui, ok? Então, o calor absorvido pelo sistema, como está a pressão constante, é esse Cp dt, menos o trabalho realizado, que é PdV. Essa é a variação da energia interna. Nos dois casos, a variação da energia interna são diferentes, porque num se realiza trabalho e no outro não se realiza trabalho. Ok. Agora, qual que é a diferença entre Cp, capacidade térmica a pressão constante, e a volume constante? Isso nós também podemos deduzir.
Como a variação da energia interna independe do processo, só depende da temperatura, então vale o estado inicial e a diferença para o estado final, eu posso escrever que a variação da energia interna é igual a essa expressão aqui. Correto? Enquanto que um processo qualquer absorve calor a pressão constante e realiza esse trabalho. Tá certo? E se eu diferenciar a equação dos gases ideais para 1 mol, N igual a 1, eu tenho PV igual a RT, tá? Eu posso obter a variação de DT nesse processo isobárico, ou seja, nesse processo a pressão constante. Eu posso escrever dessa forma aqui. Okay? Veja só, eu tenho esta isoterma azul, eu tenho esta isoterma vermelha, uma temperatura maior do que a temperatura da azul. Eu fui num processo isovolumétrico aqui, isocórico, de A até B, até essa isoterma aqui. E eu estou indo, neste processo aqui, dessa isoterma, mesmo a isoterma vermelha também, a variação de temperatura é a mesma. Ok? Só que por dois processos diferentes. Então, eu posso ver a variação da energia interna, que é a mesma, definida dessa forma aqui. Eu tenho, neste processo, a pressão constante, essa absorção de calor aqui, e esse é o trabalho realizado. Agora, PDV, a pressão constante, quer dizer, se eu diferenciar isso aqui, ó, o que eu estou pedindo ali é isso aqui. Então, qual que é? É P dV mais V dP igual a R dt, correto? Como esse processo de A a C é a pressão constante, então esse cara aqui cai fora. E eu posso escrever PDV como sendo igual a R dt. Agora, olha que bonito esse resultado. Corto dt, porque a variação é a mesma, e eu tenho a expressão que a capacidade térmica a pressão constante é igual a volume constante mais R para 1 mol da substância. Esse é um resultado absolutamente geral para gases ideais. Ok? E essa é uma pista para toda a física do século XX. Vamos ver por quê. E aí o pessoal começou a medir esses calores específicos, né? Esquentava um gás mantendo o volume constante ou a pressão constante e via como é que variava a temperatura e assim por diante. E as capacidades térmicas molares para hélio, argônio, 12,5, 12,6 e aproximadamente 3,5 de R. R é 8,314 joules, né? Então mais ou menos. Agora, para quando a molécula, por exemplo, nitrogênio, que é composto de moléculas com 2 átomos de nitrogênio e oxigênio, dá 5,5 de R. E para gases de moléculas mais complicadas, é maior do que 3R. Claro que aqui eu só peguei 2 exemplos de um gás monatômico, 2 exemplos de um gás diatômico, 2 exemplos de um gás poliatômico, mas isso era bastante geral. Tá? E esse padrão não é uma coincidência. Um padrão nunca é geralmente não é uma coincidência, ok? Como entender isso? A termodinâmica que nós vimos, que a gente está acostumado a ver, tirando a segunda parte da última aula, não dá conta de explicar isso. Por isso que a gente precisa de teorias microscópicas. Okay? E a teoria microscópica aqui no caso é a teoria cinética dos gases. Apenas para ver um exemplo numérico, eu tenho uma bolha com 5 moles de hélio, que é monoatômico, mantida a uma certa profundidade num tanque de água. A temperatura do sistema é elevada, de 20 graus centígrados, né? Ou seja, tem uma variação de temperatura de 20 graus, a pressão constante, então a bolha expande. E as perguntas típicas que a gente pode fazer para esses sistemas. Qual é o calor absorvido durante a expansão?
Se a bolha está a uma determinada profundidade, né, e a pressão é constante, então eu posso usar essa expressão aqui. O calor absorvido é o número de moles, 5, capacidade térmica, a pressão constante, vezes a variação de temperatura. Agora, qual a variação da energia interna durante a expansão do gás? Bom, a variação da energia interna está relacionada com a capacidade térmica a volume constante. Tá ok? E eu calculo isso, é aplicação direta da fórmula. Só que, como o meu processo está especificado a pressão constante, então eu posso obter o calor. E eu sei que a energia interna depende apenas da capacidade térmica a volume constante, eu tenho esses dois termos e eu posso calcular, pela aplicação da primeira lei da termodinâmica, qual que é o trabalho executado pelo gás durante essa expansão. Ok? Esse exemplo é muito simples, mas é para chamar a atenção de que a gente precisa entender muito bem o processo descrito no enunciado para usar toda essa variação de informação de uso dos calores, das capacidades térmicas, a pressão e a volume constante na hora correta. Ok? E tem uma coisa que nós não conseguimos deduzir usando apenas o conhecimento básico do ensino médio de gases ideais nas nossas aplicações nas aulas anteriores, que é esse aqui, que é o processos adiabáticos de um gás ideal. Por quê? É o seguinte, ó, por definição, num processo adiabático, não há troca de calor, dQ é igual a zero. Portanto, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, né, realizado pelo gás ou sobre o gás. Né? Então, se eu tenho N moles de um gás ideal, a variação da energia interna é dada por essa expressão, certo? Se eu tenho a capacidade térmica volume constante, a variação da energia interna é dada por essa expressão. Nós já usamos esse resultado umas 3 vezes. Muito bem. Agora, e o trabalho? Então eu vou diferenciar de novo a equação de estado dos gases ideais. Então eu tenho o diferencial de vezes V é igual ao diferencial de NR vezes T. Aqui eu tenho então PDV mais VDP e do outro lado NR dt. Tá? Ou seja, eu quero achar dt aqui. Então, dt vai ser a soma desses dois diferenciais dividido por NR. E agora eu posso igualar du, que é essa expressão aqui, mas que como dt eu posso escrever em função de V e P desta forma aqui, ao trabalho, menos PDV. Então, ó, eliminei a variável temperatura, e só estou trabalhando com P e V. Afinal de contas, eu gostaria de saber como é que é o trabalho realizado por uma expansão adiabática num diagrama P e V, como nós deduzimos para um processo isotérmico com relativa facilidade. Então, olha só. A expressão que nós tínhamos no slide anterior. Ok? Então, eu posso aqui escrever que P está multiplicando esses dois termos. Tá? Então, eu jogo este termo aqui, PDV, para esse lado aqui também. Então, eu tenho menos P vezes esses dois caras aqui, vezes variação de volume. E do outro lado, eu vou ter o que sobrou aqui. Agora, olha que interessante. Se eu agora pegar a pressão, dividir os dois lados por pressão, eu vou ter dP sobre P. E daí, se eu dividir por volume dos dois lados, igual a dV sobre V. Mas qual que é a constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade vai ser o N, aqui o número de moles, também aparece nos 3 termos, eu posso cortar fora. A constante de proporcionalidade vai ser CV,
capacidade térmica, volume constante, mais R, que na verdade é capacidade térmica, pressão constante, dividido pela capacidade térmica a volume constante. Então é esta aqui a equação que eu tenho que resolver para achar o trabalho numa expansão, num processo adiabático, ok? E se eu integrar essa expressão aqui, ó, o que eu obtenho é esse resultado aqui. Que num processo adiabático, tá, há uma variação de temperatura, tá, eu tenho que o produto P vezes V elevado a essa razão das capacidades térmicas é que é uma constante. Ok? E não mais PV igual a constante, que seria um processo isotérmico. Aqui há uma variação de... Agora, nota o seguinte, se esses gases aí forem monoatômicos, né, ou diatômicos, ou poliatômicos, esta razão gama vai ser diferente, porque Cp é Cv mais R. E o Cv muda, é diferente se é gás monatômico, diatômico ou poliatômico. Ok? E aí vocês podem treinar em casa, chegar a essas duas outras expressões. Né? Eu posso descrever um processo adiabático num plano temperatura-volume ou temperatura e pressão, né? E esses processos, todos eles dependem de alguma forma de um expoente ligado à gama. Aí, ok? Então, trabalho realizado num processo adiabático. E eu vou ver isso num diagrama pressão-volume. Ok? O que acontece? Acontece que eu tenho que P vezes V elevado a gama é constante. Então, a pressão e o volume iniciais, né, um volume elevado a isso, vai ser igual a essa expressão aqui. Ok? E a expressão é simplesmente essa aqui. Agora, uma coisa que eu acho fascinante é que nessa expressão do trabalho, no caso aqui uma expansão adiabática, a gente tem que observar que a medida do trabalho realizado carrega uma informação parcial sobre a composição do gás. Como tem gama, que é a razão entre calor, capacidade térmica, pressão constante dividida pela capacidade térmica, volume constante, eu não sei que gás que é. Qual que é o átomo que compõe ali as moléculas do gás ou o gás, mas eu sei se ele é monoatômico, diatômico ou poliatômico. Então é um processo macroscópico que contém uma informação microscópica parcial aí. Ok? Isso é absolutamente fascinante. Se vocês quiserem, vocês podem até fazer grande, ótimo. Eu vou avisar vocês de outros Os aqui no... Vai ter uns Os bacanas aqui. Okay? E com isso, agora, para a gente fechar toda a informação microscópica que a gente pode obter, vamos à teoria cinética dos gases. E aqui o que nós temos aqui é simplesmente um simulador de museu de ciências de um recipiente com bolinhas metálicas sendo agitadas e emulando de alguma forma moléculas de gás batendo no recipiente, nas paredes do recipiente e tal. E agora vamos a essas considerações microscópicas. Né? Vamos ler aqui esse salmo. Nós mencionamos frequentemente que a pressão vem da variação do momento linear das moléculas que colidem com as paredes do recipiente, que encerram uma certa quantidade de gás ideal. Ok? Nós temos também que a temperatura pode ser relacionada com a energia cinética média das partículas que compõem a nossa amostra de um gás ideal. Tá? Então, eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética dessas partículas, aí, obviamente, a velocidade aumenta, então a transferência de momento linear no choque com a parede aumenta, a pressão aumenta, parece consistente. Né? E observamos que o calor específico molar a volume constante de um gás apresenta um comportamento sistemático em função da característica molecular, se as moléculas são mono, di ou poliatômicas dos seus componentes. São essas três coisas que nós mencionamos de uma forma vaga, e nas expressões
que nós obtivemos até agora, macroscópicas, parecem ser consistentes. Mas como é que essas três informações se relacionam? Pressão com a transferência de momento linear no choque das moléculas com as paredes do recipiente, a variação dessa velocidade com a temperatura do gás e esse comportamento aqui estranho dos calores específicos, ok? Então vamos lá. Nós temos que relacionar tudo isso aí, que são manifestações macroscópicas, pressão, volume, temperatura, e a medida dos calores específicos, com variáveis microscópicas, que é a energia, o movimento linear e tal. E isso a gente faz com a teoria cinética dos gases, ok? Foi uma grande conquista do século passado. E vamos lá. Vamos olhar primeiro para a pressão e aquele transferência de momento linear que eu mencionei. Então, eu tenho uma molécula de gás no recipiente. Eu vou pegar aqui, um pequeno volume desse recipiente próximo a uma das paredes. Eu vou olhar para as moléculas que estão lá se agitando, ok? Então, esse paralelepípedo verde aqui, eu estou ampliando aqui. Então, observe o seguinte. Eu tenho uma determinada molécula aqui, que ela está se aproximando não está na direção x o movimento dele, mas ela tem uma componente da velocidade dela na direção x. Bate na parede e volta, ricocheteia. Qual que é a transferência na direção x de momento? É simplesmente mv na ida, menos mv na volta, a variação de momento é menos 2mvx. Para essa parede aí. O conto é a componente x da velocidade. Todo mundo de acordo? Muito bem. Agora, todas as moléculas que estão a uma distância tão próximas da parede, uma distância menor do que essa componente Vx vezes um determinado intervalo de tempo, vão acabar transferindo o momento para essa superfície A. As que estão mais longe, com a velocidade Vx, vão demorar mais tempo para chegar aqui. Então, se eu estou fixando o intervalo dt, só as que estão dentro desse paralelepípedo aí que eu estou estabelecendo que tem esse comprimento aqui. Tá ok? Tudo bem. Eu sei que é uma construção um pouco artificial, mas a gente vai se familiarizar com ela daqui a pouco. Então, qual que é o número de colisões no intervalo dt com a parede? Bom, vai ser a densidade média, o número de moléculas por volume, vezes este volume considerado aqui. A pedaço da parede do recipiente A e essa distância aqui, que é Vx dt. Agora tem um fator meio na frente, porque, em média, metade das moléculas estão indo para um lado e outra metade está indo para o outro lado. Então, coloque esse meio aqui. Metade das moléculas deslocam-se no sentido oposto. Mas, professor, essas moléculas têm todas essa velocidade Vx? Não, óbvio que não. Algumas têm velocidades maiores, então se elas estão a uma distância maior também vão bater nesse intervalo de tempo. E outras têm uma componente na direção x de velocidade muito menor, mesmo que elas estejam aqui perto, talvez nesse intervalo de tempo elas não batam. Mas atenção, esse Vx é como se fosse uma velocidade média. Ok? E eu quero ver como é que eu avanço com isso aqui. Muito bem. Então, de um lado, nós temos a variação de momento por molécula. Do outro, nós deduzimos o número de colisões no elemento de volume. E aí, então, eu pego esta variação de momento transferido de uma molécula, multiplico pelo número de choques médio, e eu tenho aqui a variação total de momento na direção x. E essa expressão aqui é um pouco complicada, então eu fico meio atordoado de olhar para ela ali, então às vezes é bom escrever na lousa. Né? Então eu tenho que a variação de momento é igual, vou esquecer o sinal aqui, igual a isso aqui, o número de colisões é 1 meio n sobre v,
área, assim, Vx dt. Então, eu tenho que a variação total vai ser igual a 2 mvx, 1 meio a Vx dt. T minúsculo. Ok? Então, 2 corta com 2. Aqui eu tenho um v ao quadrado. Então, eu tenho mv ao quadrado, área dt. É esse resultado que a gente tem aqui. Opa, esqueci do enão e do volume aqui. Número de moléculas dividido pelo volume. Resultado simples. Agora, qual que é a força aplicada na direção x? Essa é a variação de momento num determinado intervalo de tempo. Segundo a lei de Newton, escrita em função do momento linear, isso aqui. Então, se eu pego essa expressão aqui de variação total de momento, divido por dt, eu vou ter a força. Agora, se eu pegar essa força e ainda dividir pela área na qual essa força foi aplicada, eu vou ter a pressão. Então, aqui, pego este resultado aqui, divido por dt. Putz, eu confundo temperatura com tempo, né? T maiúsculo com T minúsculo. E divido pela área, eu tenho esta expressão da pressão em função da velocidade média, da massa da molécula e do número de moléculas. E, obviamente, como eu já mencionei, esta velocidade Vx não é uma constante. Não são todas as moléculas indo com a mesma. É uma velocidade média. Então, esse Vx ao quadrado, como eu já mencionei anteriormente, vai ser uma velocidade média. E veja só que a pressão, o que a gente já viu isso em fluidos, não depende da direção e nem apenas da profundidade ou da densidade do fluido e tal. Então, eu também não estou interessado nas componentes Vx, Vy e Vz, eu só especifiquei uma direção ali para a construção dessa minha relação aqui. Então, a velocidade, a componente x média da velocidade ao quadrado é igual a 1/3 da componente da velocidade ao quadrado total. Por quê? Porque o espaço é isotrópico. Tá? Não há nenhuma simetria que diz que, em média, a velocidade numa das direções deve ser diferente. Então, por isso que a gente pode tirar essa conclusão, de que se as moléculas podem ir igualmente em todas as direções, então a velocidade ao quadrado média numa das direções, x, y e z, é igual a 1/3 da total. Isso é um resultado fundamental. Okay? E aí, se eu pegar esses resultados anteriores aí que nós deduzimos, primeiro, qual é a pressão a partir da velocidade média, componente x. Esse resultado da isotropia do espaço, para a velocidade da componente ao quadrado, numa das direções, em relação à velocidade média ao quadrado total. Eu posso escrever, então, que P vezes o volume, para cá, é igual a 1/3, tá? Esse 1/3 vem aqui, ó, vezes o número de moléculas, a massa dessas moléculas e a velocidade ao quadrado média. Agora, se eu lembrar que a energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado, eu posso multiplicar por 1/2 e dividir por 1/2, e eu chego à conclusão que PV é igual a 2/3 vezes o número de moléculas vezes a energia cinética média de cada molécula. Okay? E que a energia cinética total média, obviamente, é o meio número de moléculas, m vezes a velocidade ao quadrado média. Então, olha só que bonito. Eu tenho agora uma relação entre a pressão e a energia cinética média das moléculas que compõem o gás. Tá ok?
Gás ideal, de novo. O fato de que eu só estou levando em conta as colisões com a parede e tal, posso desprezar as colisões entre as moléculas, não tem nenhuma outra coisa estranha aqui.